A Wendy's vende 83 milhões de porções de chili todos os anos. Isso é suficiente para encher 8 piscinas olímpicas e meia. Ninguém pediu para ver isso, mas aqui estamos. O estranho não é o número, é o que o chili realmente é. É o hambúrguer de ontem que sobrou, picado, congelado e transformado em um ensopado. E, surpreendentemente, é um dos melhores itens do cardápio. É por isso que hoje vamos analisar por que o chili do Wendy's não deveria funcionar, mas funciona. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Weird History Food e deixe um comentário dizendo quais acompanhamentos de fast food você quer ouvir. Beleza? Alguém pega os pimentas insanas da Guatemala porque vamos fazer chili. O fundador do Wendy's não parecia destinado a virar um ícone do fast food. Dave Thomas nasceu em 1932 em Atlantic City, Nova Jersey. Foi adotado com 6 semanas de vida e criado em Kalamazoo, Michigan. Sua infância foi difícil, como muitos dizem, formadora de caráter. Sua mãe adotiva morreu quando ele tinha 5 anos. Antes de Dave fazer 10 anos, seu pai se casou mais 2 vezes e a família mudava-se sempre por causa do trabalho na construção civil. Ele abandonou a escola após o primeiro ano do ensino médio para trabalhar em tempo integral em um restaurante, o que depois considerou seu maior erro. Ele acabou conseguindo seu GED na casa dos 60, depois que o Wendy's já era uma marca global. O que pode ser uma história inspiradora sobre aprendizado ao longo da vida ou um lembrete de que a educação formal é basicamente opcional se você estiver disposto a trabalhar duro o suficiente ou talvez as duas coisas. O ramo de restaurantes foi a única constante. Thomas trabalhou durante anos no setor. Cozinheiro de lanchonete, assistente de gerente e supervisor de refeitório do Exército na Guerra da Coreia, antes de assumir no começo dos anos 1900 e se sente a missão de recuperar 4 franquias fracassadas do Kentucky Fried Chicken em Columbus, Ohio, tornando-as lucrativas. Seu mentor nesse período foi o próprio coronel Harlan Sanders, que Thomas descreveu como alguém que sabia chamar sua atenção, geralmente xingando você. Vou lavar sua boca com frango suculento do tanque. Experimente, você vai ver. Em 1968, Thomas vendeu sua participação nessas franquias de volta para a maneira matriz do KFC por incríveis $1,5 milhão, o equivalente a cerca de 14 milhões em 2026. Ele tinha 35 anos. Ele pegou o dinheiro, deixou o frango frito para trás e ficou obcecado por hambúrgueres. Experimentou um hambúrguer do McDonald's e não ficou impressionado. Como ele mesmo disse depois, era zero. Ele queria algo fresco, feito na hora e com ingredientes reais. Um hambúrguer que respeitasse o cliente como adulto. Em 1969, abriu o primeiro Wendy's Old Fashioned Hamburgers, em Columbus, Ohio, nomeando-o em homenagem à filha. Mais ou menos. Seu nome era Melinda Liu, mas os irmãos não conseguiam pronunciar e a chamavam de Wendy. Thomas depois admitiu certo arrependimento pelo nome, pois quando o Wendy's virou uma rede global, sua filha perdeu muita privacidade, já que muitos achavam que ela era a porta-voz da empresa. Dave Thomas construiu um império global. Wendy Thomas era abordada por estranhos perguntando se ela era a das trancinhas. Os hambúrgueres eram quadrados propositalmente. Thomas lembrava com carinho dos hambúrgueres quadrados do QP Hamburgers, em Kalamazoo. A lógica era que os cantos quadrados ultrapassavam o pão redondo, fazendo o hambúrguer parecer maior e mais generoso. É a mesma quantidade de carne, só parece mais. Isso era considerado um diferencial. O cardápio original tinha 5 itens: hambúrgueres, batatas fritas, refrigerantes, frostes e chili, que custava 55 centavos, igual ao hambúrguer simples. Na inauguração, a operação teve só 3 funcionários, incluindo Dave Thomas. Outra era uma mulher chamada Gloria Ward Sophie, que era ao mesmo tempo a contadora, a caixa e a pessoa que preparava o chili. Quanto ao terceiro funcionário, a história, em um raro ato de modéstia, parece não ter registrado. O que levanta a pergunta óbvia: por que chili? O McDonald's não tem, o Burger King nunca teve. Poucas grandes redes de fast food tentaram isso de verdade. Precisa cozinhar em fogo baixo, ser servido com concha e ter alguém para realmente preparar o chili. Mesmo assim, o Wendy's incluiu chili no cardápio antes do primeiro hambúrguer. Há um motivo para isso.
Mas antes é importante entender o que é Chile. Por que as pessoas têm sentimentos tão fortes em relação a isso? Chile é um prato que parece antigo e inevitável, como se sempre existisse, mas não existia. Também é um prato sobre o qual as pessoas discutem com uma paixão desproporcional à importância. É um ensopado. Mesmo assim, a origem mais aceita do Chile está em San Antonio, Texas, na segunda metade dos anos 1800. No centro dessa história está um grupo de mulheres chamadas Rainhas do Chile. De 1860 ao início dos anos 1940, essas mulheres, principalmente mexicano-americanas, montavam barracas de comida nas praças centrais de San Antônio à noite, preparando chile com carne, tamales e enchiladas à luz de lampiões até o amanhecer. Mesas, toalhas de mesa coloridas, músicos ambulantes. Uma grande tigela de chile com uma tortilha custava 10 centavos. As rainhas do Chile atraíam todo mundo. Banqueiros, cowboys, turistas do leste que nunca tinham provado nada parecido. O escritor Stephen Crane, que visitou na década de 1890, disse que o Chile tinha gosto de tijolo moído do inferno, considerando isso um elogio. Henry chamou as praças de um carnaval e Saturnália. Quando as ferrovias chegaram a San Antônio em 1877, os visitantes começaram a chegar especificamente para comer o chile. A cidade encerrou de vez as atividades das Rainhas do Chile no início dos anos 1940 por questões de saúde. Uma decisão motivada, segundo a fonte, por preocupações com higiene e pressão de donos de restaurantes em ambiente fechado, que não gostavam da concorrência. De qualquer forma, as mulheres que popularizaram o Chile com carne na cultura americana terem desaparecido. O prato permaneceu. No início do século XX, ao se espalhar pelo norte e oeste do país, o Chile já havia se fragmentado e a versão que chegou ao restante dos Estados Unidos ganhou feijão. Como prefere seu chile, tenente? Com ou sem feijão? Isso não é um chapéu de feijão, mas eu ficaria de fora. Certo. O feijão foi adicionado em parte para dar volume, em parte porque era barato e em parte porque, quando você se afasta do Texas, ninguém está fiscalizando nada. E foi aí que o problema começou. O Texas nunca perdoou o feijão. Em competições oficiais de Chile, organizadas por entidades como a Sociedade Internacional do Chile e a Sociedade Internacional de Apreciadores de Chile. Sim, ambas existem, e sim, elas são sérias. Feijão no Chile vermelho tradicional é motivo para desclassificação imediata. As regras oficiais da ICS definem o chile tradicional como carne, pimentas vermelhas, temperos e líquido. Feijão e ingredientes para dar volume que não sejam vegetais como arroz e macarrão não são permitidos. Ponto final. Você gostaria de um chile caseiro? Tem feijão nele? Sim. Então não é chile. Chile de verdade não tem feijão, mas você é de uma terra estrangeira, então sua ignorância está perdoada. Em 1977, o Texas oficialmente designou o chile com carne como o prato típico do estado. A resolução o descreveu como um ensopado picante e aromático feito de carne bovina, pimentas chile e outros temperos. Percebe o que não está nessa descrição? Bem, a ausência do feijão não foi um acidente, e isso nos traz de volta ao Wendy's. Quando David Thomas colocou chile no cardápio em 1969, ele colocou feijão, ele colocou legumes inteiros, ele deixou o chile mais caldoso. Pelos padrões dos puristas do Texas, o que o Wendy's serve não é chile. Na melhor das hipóteses, é uma interpretação livre. Na pior das hipóteses, é uma sopa de hambúrguer e vende 83 milhões de copos por ano. A história do Chile do Wendy's surgiu por causa do desperdício. Em cozinhas de fast food, é preciso preparar comida antecipadamente, então às vezes sobram hambúrgueres. Para a maioria das redes, hambúrgueres que sobram vão para o lixo. Já Thomas viu uma bandeja de carne não vendida e teve outra ideia. Ele picou, congelou os hambúrgueres e decidiu usá-los no Chile do dia seguinte. Você tem que contar o segredo desse chile incrivelmente saboroso. Não tem segredo, pelo menos pra mim. Foi uma solução inteligente: reduzir desperdício, criar novo item no cardápio e oferecer algo quente e sustancioso que ninguém mais oferecia aos clientes. Thomas disse que queria chile no cardápio antes da primeira unidade abrir, mas ainda não tinha a receita.
que foi criada em sua própria cozinha. A esposa dele, Lorraine Thomas, e a amiga Charlotte M. Key fizeram verdadeiras maratonas culinárias até encontrarem algo que desse certo. Essa receita ainda é usada hoje pela Wendy's. Thomas sempre foi muito aberto sobre seus ingredientes. Enquanto redes de fast food mantêm receitas em segredo, ele publicou a dele no livro beneficente de receitas Colorado Cooks for Education. Os ingredientes: carne moída, suco de tomate, purê de tomate, feijão vermelho pequeno, cebola, aipo, pimenta chile em pó, cominho, alho em pó, sal, pimenta, orégano, pimenta caiena e açúcar. Parece a despensa de um cozinheiro caseiro. Parece até meio antiquado. E na verdade, não é bem toda a história. O que Thomas publicou e o que realmente vai no chile do Wendy's não são exatamente a mesma coisa. A lista oficial de ingredientes traz um realçador de sabor que não está no livro de receitas. É composto por destrose, sal, extrato de levedura, dióxido de silício e amido de milho modificado. A dextrose adiciona doçura. O amido de milho modificado serve para engrossar, mas o principal desta lista é o extrato de levedura. O extrato de levedura é uma fonte natural de glutamato, os mesmos compostos responsáveis pelos efeitos do glutamato monossódico. O glutamato monossódico teve uma reputação injustamente ruim nos Estados Unidos. Grande parte disso devido a atitudes em relação à comida chinesa e não a algo realmente científico. O que ele realmente faz é realçar o umami, aquela qualidade profunda, saborosa e envolvente que realça o sabor natural da comida e faz você querer continuar comendo além do razoável. É apenas um alimento à base de água. Bem, eu vou cozinhar isso. Estou completamente paralisado. Junto ao realçador de sabor, isso dá ao chile da Wendy's o que um escritor chamou de apelo viciante, mas de um jeito industrial. Nada disso é sinistro. Muitos alimentos industrializados e de restaurantes funcionam da mesma forma. Isso explica algo que fãs do chile da Wendy's já perceberam, mesmo sem saber como descrever. Há uma razão para um copo de carne bovina e molho de tomate reaproveitados ter aquele cheiro ao chegar. Nem todos ficam impressionados. Os puristas do chile já têm opiniões e a versão da Wendy's lhes dá motivos. Tem feijão, 2 tipos e legumes inteiros. Ela é mais líquida do que espessa, o que a deixa mais próxima de uma sopa com sabor de chile do que um texano chamaria de chile. A Sociedade Internacional do Chile desclassificaria imediatamente e provavelmente pediria para sair do local. Chile do braço da Bíblia, né? 1, 2... Ei, que história é essa? Ó. Eu admito, é só nível 2, no máximo 2,5. Só queria bancar o grandão diante das crianças. O sódio também vale a pena mencionar. Uma pequena porção contém cerca de 1.090 miligramas, aproximadamente 45% da ingestão diária recomendada. Isso é típico de fast food, mas não é novidade. Por outro lado, se você está tentando fazer uma escolha razoável em um contexto de fast food, o chile do Wendy's realmente se destaca. Uma pequena porção tem 280 calorias. Uma grande tem 370. Para comparar, muitas saladas de fast food, depois de adicionar o molho, acabam tendo mais calorias do que isso. Os teores de proteínas são realmente bons. 19 gramas em uma porção pequena, 25 em uma grande. A Wendy's segue um rigoroso programa de bem-estar animal para sua carne bovina, incluindo o uso de antibióticos, sustentabilidade e auditorias em fornecedores. Não é comida saudável, mas se sai melhor do que parece. Então, por que mais ninguém tentou isso? Entre as grandes redes de fast food, a Wendy's está basicamente sozinha no ramo do chile. Algumas redes regionais e fast casual até tentam. Se você viu o vídeo do Weird History Food sobre o Skyline Chili funcionar quando não deveria, já sabe. A rede de Ohio serve chili ao estilo Cincinnati, um molho de carne temperado geralmente servido sobre espaguete. Isso já é outro assunto. Também são famosos pelos cachorros quentes com chili. Ah, sim, cachorro quente com chili. Café da manhã dos campeões. A Culver's, famosa no meio oeste,
serve uma versão suave com carne bovina e feijão vermelho com um tempero um pouco mais picante que o do Wendy's. A Potbelly tem uma versão mais encorpada. Wawa e Quick Trip oferecem isso como opção de comida quente. Em Los Angeles, o Tommy's faz algo um pouco diferente desde 1946, usando o chili não como um prato por si só, mas como cobertura de hambúrguer. Servido generosamente sobre um hambúrguer em uma barraca, na Beverly com a Rampart, que tem fila do lado de fora há quase 8 anos. Mas nenhum deles fez disso um pilar principal. Nenhum deles baseou sua identidade nisso desde o início, provavelmente pela mesma lógica que levou o Wendy's a agir assim. Só faz sentido se você planejar toda a operação para isso. Chili é uma solução para o problema da carne cozida não vendida, mas só funciona se o sistema for pensado assim desde o início. O Wendy's sempre fez isso, pois Thomas já se preocupava com o desperdício antes de abrir. Redes criaram sistemas e prioridades diferentes, e adaptar uma operação de chili neles dá mais trabalho do que compensa. Quando fazem hambúrgueres demais, eles jogam tudo fora diariamente. Isso acontece em todas as grandes redes de fast food, exceto no Wendy's. O Wendy's enfrentou uma fase difícil. O Weird History Food abordou isso no vídeo A Triste e Lenta Morte do Wendy's. As reclamações dos clientes se repetem. A qualidade da comida varia conforme a unidade, há problemas com a equipe e a sensação de que piorou. Os preços subiram, o que piorou a situação. Levo essas coisas a sério. Mas quase nenhuma das reclamações é sobre o chili. Em uma longa lista de queixas sobre o que mudou no Wendy's, o chili está acima de tudo isso. Ainda tem o mesmo cheiro de sempre. Ainda tem o mesmo sabor que Lorraine Thomas e Charlotte Imke definiram numa cozinha caseira em 1969, com uma ajudinha do extrato de levedura e do amido de milho modificado. Os números tornam difícil discordar disso. 83 milhões de porções por ano só nos Estados Unidos. Ohio lidera o país em vendas de chili, o que faz sentido já que Columbus foi onde tudo começou. Flórida, Carolina do Norte, Califórnia e Texas completam os 5 primeiros. Sim, Texas, onde colocar feijão no chili é visto como defeito, é o 5º maior mercado do chili do Wendy's. Isso já é uma vitória. Alguns lugares têm opção tamanho família. No Canadá, o amor pelo chili foi além. No Canadá, o Wendy's serve batatas fritas e nachos com chili e queijo, uma excelente ideia que o resto do mundo ignora. O que se destaca no chili do Wendy's não é a receita, o glutamato monossódico ou a lógica econômica de transformar os hambúrgueres não vendidos de ontem no almoço de hoje. O notável é que funciona desde o primeiro dia do restaurante, quando havia só 3 funcionários e um contador provavelmente ocupado. Dave Thomas, órfão que largou a escola, conseguiu entrar no ramo de restaurantes na Lábia e fez uma fortuna milionária salvando franquias do KFC e depois decidiu que o mundo precisava de um hambúrguer melhor. Ele incluiu chili no cardápio antes do primeiro hambúrguer, trouxe alguém da contabilidade para ajudar e nunca tirou o prato. Algumas ideias já nascem certas. O que acha? Você sempre acreditou no chili do Wendy's? Ou a história de que ele veio de hambúrguer e sobrando te incomoda? Comente abaixo e aproveite para ver outros vídeos do Weird History Food.